Ethan Ramírez, um empreendedor de 38 anos, que viveu na vibrante cidade de Seattle na última década. Ethan vinha construindo seu negócio e sua vida com sua esposa Isabela, que tinha 34 anos e trabalhava como uma executiva de marketing de alta influência. Juntos, tinham 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, e, pelo olhar de fora, tinham a vida perfeita. Seus amigos frequentemente comentavam o quão sortudos eles eram, o quão forte parecia seu casamento e como nada poderia se interpor entre eles. Mas Ethan começou a notar mudanças sutis nos últimos 6 meses. Isabela estava mais distante, frequentemente perdida em pensamentos, mais grudada no telefone do que o habitual. Ela lhe contava sobre eventos de trabalho, reuniões até tarde e a saída com as amigas de vez em quando, o que ele confiava a princípio, mas a forma como ela sorria para o telefone, as mensagens que ela nunca compartilhava, e o aumento das obrigações de trabalho despertaram a intuição de Ethan. Ainda assim, Ethan não queria tirar conclusões precipitadas. Seus amigos lhe diziam que os casamentos passam por fases, que as demandas do trabalho e das crianças podem fazer as coisas parecerem distantes às vezes. Mas, nas noites em que Isabela dormia ao seu lado, ele ficava acordado, se perguntando se havia mais naquelas atitudes dela do que apenas estresse. O ponto de virada veio quando o chefe de Isabela, Luke, um CEO de tecnologia de 40 anos, os convidou para um evento de networking exclusivo em seu luxuoso penthouse no centro de Seattle. Luke era o tipo de homem que exalava confiança e poder, um executivo elegante, bem vestido, que sempre tinha um sorriso que nunca agradava a Ethan. Ele era bem-sucedido, carismático, e parecia ter uma vida perfeita, assim como Ethan. Mas havia algo na maneira como Luke olhava para Isabela nesses eventos, como sua mão permanecia um pouco tempo demais no ombro dela ao se cumprimentarem. Ethan tentou ignorar, afinal, que tipo de homem convidaria um casal para uma festa se estivesse tendo um caso com a esposa. No entanto, uma voz pequena e insistente dentro de sua cabeça lhe dizia para ficar atento. Na noite da festa, Ethan e Isabela chegaram ao penthouse de Luke, que tinha uma vista panorâmica do horizonte da cidade. O espaço estava cheio de profissionais bem vestidos, brindando com taças de champanhe, ao som de jazz suave ao fundo. Isabela estava deslumbrante num vestido preto elegante, maquiagem impecável, sorriso radiante. Ethan não pôde deixar de se sentir orgulhoso por tê-la ao seu lado, mas aquela sensação de inquietação ainda persistia. Com o passar da noite, Isabela interagia facilmente, conversando com colegas de trabalho, incluindo Luke, que mantinha seu charme habitual. Ethan ficou atento, mas nada parecia fora do normal, até que cerca de 1 hora depois, Isabela se desculpou, dizendo que precisava encontrar uma amiga numa parte mais tranquila do penthouse. Ethan assentiu, sem querer parecer suspeito, mas, desta vez, ele não conseguiu afastar o sentimento de que algo estava errado. Ao invés de segui-la imediatamente, decidiu dar-lhe um pouco de espaço, conversando com alguns convidados, tentando distrair sua mente da suspeita crescente. Mas, após 15 minutos, a curiosidade foi maior. Ele se desculpou de uma conversa, saiu silenciosamente do cômodo lotado, vagando pelos corredores do luxuoso apartamento de Luke. Finalmente, chegou a um jardim aos fundos, pouco iluminado, afastado da festa principal. Naquele brilho suave das luzes do jardim, ele congelou ao ouvir vozes. Reconheceu imediatamente uma delas, uma voz de Luke, que soava arrogante, ligeiramente bêbado. A outra voz era de um homem que ele não reconhecia. Mas o que chamou sua atenção foi a conversa. Não sei como ela consegue, cara. Bella consegue se escorregar dos braços do marido e cair nos meus, como se fosse nada. No último fim de semana foi insano. Nos encontramos naquele hotel perto do cais. Você não vai acreditar no que aconteceu. O ar de Ethan ficou preso na garganta. Ele se moveu mais perto, com cuidado para não fazer barulho, o coração batendo forte no peito. Ouviu com incredulidade, ela é casada, você sabe disso? Sim, cara, o marido dela nem desconfia. Isabela sabe guardar segredo, é mais inteligente do que a maioria das mulheres com quem já estive. As mãos de Ethan tremeram. Seus piores temores estavam se confirmando bem na sua frente, sua esposa, a mulher em quem ele confiava acima de tudo, tinha um caso com o chefe dela. E a maneira como Luke falava dela, como se fosse mais uma conquista na sua lista de aventuras, encheu Ethan de raiva. Mas ele não era de confrontar no calor do momento. Ele decidiu ficar escondido, ouvindo o máximo que pudesse. Durante esse tempo, descobriu que o caso deles vinha acontecendo há quase 6 meses, com encontros secretos no hotel, ligações noturnas e viagens de negócios que eram, na verdade, desculpas para os encontros deles. Quando Ethan se afastou do jardim naquela noite, tinha ouvido o suficiente. Voltou para casa, fingindo normalidade, sorriu, riu, conversou, enquanto sua mente fervilhava com um plano. Não ia confrontar ela de imediato. Precisava de provas concretas, evidências irrefutáveis. Nos dias seguintes, Ethan se transformou. Tornou-se estratégico, cuidadoso, metódico.
Instalou aplicativos de rastreamento no telefone de Isabela, sem ela saber, invadiu suas contas de e-mail, contratou um investigador particular. Durante as próximas 2 semanas, reuniu tudo que precisava, mensagens trocadas entre ela e Luke, fotos deles em hotéis, registros de chamadas que confirmavam o que tinham ouvido na festa. Cada pedaço de evidência que chegava, seu coração se partia um pouco mais, mas sua determinação ficava mais forte. Ele não queria apenas confrontá-la, queria garantir que, quando tudo fosse revelado, fosse de forma irrevogável. Um mês após a primeira festa, Luke organizou outro evento, e desta vez Ethan sabia que seria o cenário perfeito para sua vingança. A festa estava maior, com convidados ainda mais influentes. Ethan chegou com Isabela, interpretando o marido apaixonado, enquanto ela, completamente alheia ao que iria acontecer, permanecia radiante. Na metade da noite, Ethan se despediu de uma conversa, dizendo que ia fazer um brinde. Ela sorriu, sem suspeitar do que vinha. Quando tomou o microfone, o silêncio tomou conta da sala, todos olhavam fixamente para ele. Isabela estava ao lado de Luke, seu sorriso vacilou ao perceber o olhar fixo de Ethan. Gostaria de fazer um brinde à minha esposa incrível, Isabela, começou, sua voz calma e controlada. Por 10 anos, compartilhamos nossas vidas, construímos uma família, criamos memórias que achei que durariam para sempre. O silêncio tomou conta da sala, a tensão crescendo. Ethan continuou, mas às vezes, a vida surpreende. Às vezes, as pessoas que mais confiamos têm segredos escondidos. O rosto de Isabela ficou pálido, os olhos arregalados de choque. Ela tentou dar um passo à frente, mas Ethan levantou a mão, impedindo. Hoje, diante de todos vocês, quero compartilhar um desses segredos. Com um toque de botão, a grande tela do projetor atrás dele se acendeu, exibindo fotos, de Isabela e Luke entrando escondidos em hotéis, mensagens trocadas, gravações de chamadas noturnas. Ethan não deixou pedra sobre pedra. Isabela ficou congelada, o rosto pálido, enquanto Luke tentava sair de fininho. Mas a multidão já tinha se voltado contra eles. Ethan olhou direto, sua voz calma, mas com uma ponta de firmeza. Segredos nunca permanecem escondidos por muito tempo. No final, a verdade veio à tona. As consequências foram rápidas e brutais. Em poucos dias, Ethan pediu divórcio, garantiu a guarda total dos filhos e garantiu que a reputação de Luke fosse destruída. O caso veio a público, Luke foi forçado a renunciar à sua empresa, Isabela perdeu tudo, o casamento, sua reputação na comunidade, a confiança de todos ao redor. Ethan, por sua vez, encontrou uma paz que não tinha mais. Reconstruiu sua vida das cinzas da traição, mais forte do que nunca. No fim, a maior vingança não foi apenas expor a verdade, foi recuperar sua felicidade.